continuidade à parte de matemática financeira. E eu mandei lá no grupo um programinha, que é o ES, que é esse programa aqui. Eu mandei a pasta inteira. Então, o importante é o seguinte, onde você salvar o aplicativo aqui, você tem que colar esse es.dft. Esse programa eu utilizo na área térmica, só que ele é interessante porque ele dá para fazer conta e eu acho até mais rápido que resolver pelo Excel, mas tudo isso que a gente vai ver hoje dá para fazer pelo Excel também. No entanto, eu vou utilizar ele, por quê? Porque no próximo semestre vocês vão ter máquinas térmicas, vocês vão precisar dele também, então eu já vou estar disponibilizando esse programa. Então, continuando, deixa eu só abrir esse programinha aqui que eu mandei lá no grupo, compactado. Aí vocês entrem no computador, vai no WhatsApp web, puxa a pasta dele, instala ele, onde vocês instalarem, o importante é que coloque junto esse es.dft, para ele poder estar rodando. Deixa eu só ver quantas pessoas entrou aqui. Tá só 2. Não sei o que aconteceu com a turma hoje, mas beleza. A aula vai ficar gravada. Só que o que é o importante de assistir a aula no mesmo tempo que eu estou dando a aula? Porque durante a aula vocês podem, se tiver dúvida, ir tirando dúvidas. E aula gravada, eu não vou tirar dúvida. Até eu quebrei o galho do pessoal, que eu na aula retrasada eu tinha passado o trabalho, muita gente não assistiu a aula, depois ficou tendo dúvidas. Dessa vez, que é o primeiro trabalho, até eu respondi. Nos próximos, eu simplesmente vou falar, as dúvidas que vocês têm eu já respondi durante a aula, então puxa a aula e vai ser obrigado a assistir a aula. Então, a gente estava vendo na aula passada essa parte de investimento. E aí a gente viu a parte de juros composto, que é dado pela equação que vai ser o montante final, é o capital inicial investido, 1 mais I, onde é a taxa, elevado a N. E esse N a quantidade, o período, quantidade de tempo. Só que qual que é o problema ao se utilizar somente isso? E, se a gente perceber, principalmente no Brasil, existe o efeito do quê? Da inflação. Então, muitas vezes, por exemplo, o pessoal fala, a poupança está dando agora 0,7 vezes a Selic. Então, deixa eu abrir a calculadora rapidinho aqui. Se a gente pegar a taxa Selic atual, está em 4,25%. Até deu uma subida, chegou a ficar em 2. Então, 4,25 vezes 0,7, que é 70% da Selic, está dando aí aproximadamente 3% ao ano a poupança. Aí a pessoa fala, eu estou tendo um rendimento de 3%. Esse rendimento é um rendimento mais chamado de rendimento aparente. Por quê? Porque se a gente pegar a inflação está bem maior do que isso. O IPCA, que é mais utilizado aí, que é o caso do varejo, índice de inflação do consumidor amplo, nos últimos 12 meses acumulado está em 8%. Então, na realidade, você está tendo uma perda ali. Apesar de aparentemente parecer que você está tendo um ganho, você está tendo uma perda. E aí, como que a gente vai fazer esse ajuste? Deixa eu passar aqui, que a gente tinha visto a aula passada. Então, o ajuste é feito da seguinte maneira. A gente põe o montante sem a inflação, que vai ser, então, o capital inicial, 1 mais I, que é o índice ou a taxa aparente, por isso que eu pus o A, e com inflação, que vai ser o quê? O capital inicial, 1 mais o índice ou taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação. Com isso,
esse índice real, se a gente resolver essa conta, aqui eu não vou resolver, mas quem quiser depois resolve, é só igualar isso com isso, você vai cortar aqui, vai ficar 1 mais I vezes A igual a esse termo aqui. Aí, se a gente isolar a taxa real, nós chegaremos numa equação aqui, então, que vai ser 1 mais o I A aparente, dividido por 1 mais I da inflação menos 1. Ou seja, se a inflação fosse zero aqui, ia ficar o quê? Ia ficar dividido por 1, aí 1 menos 1 daria 0, seria o próprio I aparente. Como a gente tem a inflação aqui, esse termo de baixo é maior do que 1, então esse número aqui vai ser menor do que 1. Aí vai depender do índice aparente. Pode ser maior do que 1, mas esse termo aqui vai ser o quê? Vai ser menor do que o que se fosse o aparente. Então, você vai ter uma taxa de juros aí ao longo do tempo menor. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Então, isso vai ser o quê? Que é chamado de taxa real. A taxa aparente é o que eles falam. Igual eu falei, no caso da poupança, está dando aparentemente 3%. Só que em termos reais, a gente vai ver que dá menos do que isso. Até por isso que muitos falam o quê? Que em diversos países, se pegar a própria taxa, no Brasil é chamada de Selic, está dando o quê? Uma taxa de juros negativa. O que é isso? Seu poder de compra está diminuindo menos, mesmo se deixando aplicado aí em um título do governo, ou no caso do Brasil, além do título do governo, tem a poupança. Até o povo mais antigo fala, a poupança é um investimento mais seguro. Seguro entre aspas, por quê? Porque se ela estiver dando menos do que a inflação, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, você vai estar reduzindo o poder de compra e com isso você vai estar, na realidade, perdendo dinheiro. Até eu mandei um vídeo na aula passada mostrando qual que foi a deterioração aí de diversas moedas que o Brasil já teve e até fala que o real foi a menos pior. Por quê? Porque em 27 anos, se você pegar R$ 100 há 27 anos atrás, hoje seria correspondente a R$ 15. Ou seja, teve uma deterioração elevada, mas em comparação às outras moedas dos últimos 100 anos, ele ainda foi o menos pior que teve. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu ver quantas pessoas entrou aqui. Agora entrou um pouquinho mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente ver justamente para fazer computar aí essa taxa real, taxa aparente, taxa real, envolvendo o quê? As aplicações que são ditas aplicações de renda fixa. No entanto, a gente vai ver também que, apesar de falar que é renda fixa, existe alguns probleminhas aí, principalmente aqui no caso do Tesouro IPCA, que ele vai ser renda fixa se você carregar ele até a data de vencimento. Então, começar o problema aqui. Aplicando hoje a quantia de R$ 20.000, qual será o montante gerado ao final de 5 anos? No caso A, para poupança, sabendo que a rentabilidade mensal é de 70% da Selic. O que é Selic? É a taxa básica aí de juros. Aí no item B, pelo Tesouro Direto Selic. E o item C, Tesouro Direto IPCA, com vencimento em 2026, que está dando, então, o índice de inflação IPCA mais 3,64%. Isso daqui, ficou faltando, que é ao ano, para uma inflação constante de 4% ao ano. Então, aqui, como eu falei, a inflação hoje, acumulada dos últimos 12 meses, está em 12%. Aqui eu estou utilizando 4%, por quê? Porque é a meta de inflação que o governo está tentando deixar.
Tanto é que agora a inflação aumentou, o que que o governo vai fazer? Provavelmente ele vai pegar e vai aumentar a taxa Selic, que no caso a taxa Selic hoje está em 4,25%. Por quê? Porque aumentando essa taxa aqui, o título dele, esses títulos, no caso Tesouro Selic, o que é um título? Um tesouro direto. Na realidade, você está comprando um título do governo, ele vai pegar o seu dinheiro e no final de um período ele vai te pagar o que você emprestou para ele com uma determinada taxa de juros. Então, ao aumentar essa taxa Selic, mais gente vai começar a investir nisso daqui. A pessoa está investindo, ela está deixando de gastar, o que que acontece? Vai diminuir a demanda por produtos, e aí quem produz esses produtos vai ter uma concorrência maior e a tendência seria o quê? Reduzir o preço da mercadoria ou não aumentar tanto quanto vinha aumentando, reduzindo com isso a inflação. Então, a gente vai fazer primeiro o caso aqui, utilizando essas taxas de juros, e depois a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que considerando os efeitos de inflação, ou seja, qual que vai ser o valor real nessas aplicações. Beleza? Então eu vou abrir aquele programa que eu mandei lá no grupo, que eu pedi para quem pudesse abrir ele, mas como eu falei, isso dá para ser feito também através do Excel ou mesmo na mão. Só que para facilitar, para ser mais rápido, então eu vou utilizar esse programa. Então, primeira coisa, eu vou pôr aqui o C, que é o capital investido. Então, você vai investir 20 mil reais. N de 5 anos. O que é o N? É o prazo. Aí eu vou pôr qual que é a taxa Selic de hoje. Então, a taxa Selic de hoje é 4,25, só que isso dividido por 100, que é em porcentagem. Então, 4,25 dividido por 100. E aí, eu vou pôr também a taxa, primeiro, para fazer da poupança, o I da poupança. O I da poupança vai ser o quê? Vai ser o I da taxa Selic vezes 0,7. Por quê? Porque a poupança paga 70% da taxa Selic. E aí a gente vai ver quanto que seria. Então, 20 mil se eu aplicasse na poupança daqui 5 anos, quanto que a gente teria. Então, eu vou pôr a equação básica lá que a gente viu. Deixa eu até mostrar aqui. Que é o quê? Que é o montante é igual ao capital inicial investido, 1 mais I elevado ao período. Então, montante, vou pôr aqui MP, que é montante na poupança, é igual. Então, eu vou pôr poupe aqui, que é melhor, é igual capital vezes 1 mais a taxa poupança elevado a N, que é o prazo aqui de 5 anos. Aí eu vou pedir para o programa calcular isso daqui. Então, ele já vai resolver isso. A gente poderia até fazer utilizando calculador, só que como eu falei, esse probleminha vai ser um pouquinho mais extenso. Para agilizar o processo, eu vou fazer por esse programa. Então, eu venho aqui em Calculate, ponho Solve e ele vai resolver. Então, a gente vai ter, ao final de 5 anos, se investir na poupança, R$ 23.157. Aí você fala, então eu ganhei 3.157. Sim, aparentemente você ganhou isso. Só que qual que é o problema? O problema é a inflação. Aí eu vou colocar aqui, então, esse da poupança, até eu vou pôr aqui, ó, aparentemente é isso. Se a gente considerar a inflação, então o índice de inflação é o quê? 4%, que é 4 dividido por 100.
Beleza? Então, 4 dividido por 100. Então, a gente vai ter uma inflação que está superior até a taxa que a poupança está dando. Porque ó, a taxa que a poupança está dando, ela está dando aqui, ó, 0,029. Isso é o quê? 2,97%, ou aproximadamente 3%. Como a inflação está maior, na realidade, é de se esperar o quê? Que o montante real, que seria desconsiderando a inflação, vai dar o quê? Vai dar menor do que o que você aplicou na poupança. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a fórmula que foi deduzida aqui, ó, para o caso do índice real, que é dado por isso aqui. Deixa eu ver se eu copiar aqui eu consigo jogar lá, senão eu digito lá. Até deu, mas ficou mais ou menos. Eu vou pôr aqui, ó. Vou digitar. Então, o índice de poupança real vai ser o quê? Vai ser 1 menos o I de poupança aparente, é que eu vou pôr o aparente, porque isso aqui aparentemente é isso, dividido por 1 menos o índice de inflação, na realidade é mais, né? Em cima, mais tudo isso menos 1. Menos 1. E aí, só para verificar se essa forma está correta, aqui nesse programinha tem isso aqui, ó, a equação formatada, ó, A igual a x sobre o y. Então, está correto, ó, é essa equaçãozinha mesmo. Beleza? Deixa eu só fechar a porta aqui, porque senão vai bater rápido. Então, continuando aqui. Então, aqui a gente vai calcular o que? O índice de poupança real. Se a gente pedir para calcular aqui, deixa eu ver o que eu errei aqui. Aqui, ó. Eu coloquei aparente aqui, não tinha colocado aqui. Então, agora sim vai dar certo. Então, ó, o índice de poupança real, se a gente verificar aqui, na realidade a gente está o quê? Está perdendo aí 0,098. Está perdendo, na realidade, aproximadamente 1% aí que a gente está tendo de perda. Por quê? De novo, porque apesar da poupança estar dando isso daqui, que é o aparente, a gente está tendo essa taxa de inflação. Então, se eu pegar daqui 5 anos, esses R$ 2.000 que eu compraria hoje, sei lá, vamos dizer que um saco de arroz está R$ 20, compraria 100 sacos de arroz, daqui 5 anos eu vou conseguir comprar menos se o saco de arroz acompanhar a inflação e a poupança tiver esse rendimento. Aí aqui agora eu vou calcular o índice de poupança. Real. Vai ser o quê? Vai ser o capital investido vezes 1, mais agora aqui é o índice de poupança real elevado ao período aqui que é de 5 anos. Então, se eu colocasse na poupança R$ 2.000 na taxa de juros que está hoje, e considerando aqui inflação de 4%, que na realidade até está 8%, depois até a gente pode ir modificando esses valores, que aí que é o problema, que a economia é um negócio dinâmico, ela não fica, se eu soubesse que a inflação ia se manter, sei lá, 4% durante 100 anos, seria uma maravilha, porque aí na hora de poder optar, escolher qual é o melhor investimento
para se fazer era simplesmente usar a matemática financeira. No entanto, esse é o problema do Brasil. Por quê? Porque a economia brasileira ela se altera bastante. Já se vocês pegarem países, por exemplo, como os Estados Unidos, tem inflação nos Estados Unidos? Tem, mas varia muito menos do que no Brasil. Na Suíça, em países de primeiro mundo, varia bem menos. Até depois eu vou mostrar um gráfico dessas variações. Tá, mas voltando aqui, então, ó, quanto que seria o montante se eu aplicasse na poupança? Então, os 20 mil inicial, que eu falei que eu compraria lá 100 sacos de arroz, aqui eu só compraria quanto? 190 sacos de arroz. Então, com isso a gente chega à conclusão que para o caso desse problema aqui, não é interessante você colocar seu dinheiro na poupança. Quanto que seria interessante? Supõe que, por exemplo, se a gente conseguisse uma inflação só de 2%. Então, ó, vou alterar aqui de 4 para 2. Eu vou pedir para calcular, aí já começaria a ser interessante. Ou então, se a inflação fosse 4, só que a taxa Selic aqui tivesse por 8,25. Então, fazendo simulação, já seria interessante também. Então, qual que é o problema? Que hoje a taxa Selic está em 4,25, só que a inflação, aqui eu coloquei 4%, que é o que o exemplo fala, só que se a gente pegar a inflação acumulada aí dos últimos 12 meses, está em torno de 8%. E aí, é isso que eu falei, aí o Banco Central, na realidade é o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, eles vão ter que começar o quê? Aumentar essa taxa Selic. Para quê? Para tentar reduzir a inflação. O problema é que, quando aumenta a taxa Selic, é isso que eu falei, as pessoas vão começar a investir aí comprando títulos, vão deixar de consumir, as empresas vão vender menos, vão ter que começar o quê? Demitir gente. Oi, Então, Ivan, oi, fazendo, sim, eu não baixei o programa, não. Eu estou fazendo na caneta e na calculadora. tá, tem problema. Aqui eu pus esse programinha, por quê? Porque, como eu falei aqui, ó, o que que acontece? É que eu posso pegar e ir alterando, igual aqui eu pus o índice de inflação 8, aí ele já resolve direto, eu não preciso ir resolvendo tudo de novo, entendeu? Então, Falta a minha, questão de simplificação para poder ir simulando isso e explicando esse conceito para vocês. a minha conta não bateu aí, não. Eu estou com dúvida. Aí ali, ó, IS 4,25 dividido por 100 deu 0,0425. Isso. Aí a gente pega e põe na fórmula montante, entre parênteses, 1 mais 0,029, entre parênteses, vezes 5, né? Não, elevado a 5. Isso daqui é exponencial. Tá vendo? Então, mas aí dentro do parênteses vai ser 1 mais 0, Aqui, ó, vou pôr na calculadora aqui para te explicar. Vai ser 1 1 mais... mais 0,0, tinha dado 2,985, não é isso? Não, 75. 75, É. então 2,975. Aí eu vou fechar o parênteses e vou elevado. X elevado a Y. Elevado a 5. Aí deu 1,115, não sei, isso daqui. Aí eu vou multiplicar agora por 20 mil, que deu Eu fiz diferente. 23.100 e pouco. Vamos conferir. É que eu multipliquei por 5. 23, não, é elevado. Quer ver? Eu vou voltar aqui na fórmula aqui, que a gente viu na aula anterior. Essa fórmula aqui, ó, é elevado, tá vendo? Ok. É elevado, não é multiplicado, não. Deixa eu ver se aumenta, ó, tá vendo? Uhum. Opa, viu? Beleza. Mas, Evandro, eu te pergunto, tranquilo? rapidinho, quando eu tento assistir suas aulas pelo celular lá no horário de almoço do trabalho, Ah, eu vou no Teams lá, eu não consigo achar os vídeos da sua aula.
Aí tem que ver com o pessoal da informática, porque eu não... Ou então, o que daria para fazer? Eu vou ver se eu consigo pegar e baixar elas e mandar para o YouTube, entendeu? Que aí vocês podem assistir pelo YouTube. Entendi. O Não, é porque. problema é que se eu jogar no YouTube, aí vai aparecer vocês falando e tal. Vocês Nada não... a ver, não. Para mim, não tem problema. O problema é... Nada a ver, não. Pra colocar lá. Porque eu vou lá no Siga, né? Que é Siga lá. Aí tem as do Marlon, tem as gravações de um monte de gente. Aí a Suzy eu não consigo abrir de jeito É nenhum. estranho, porque... Quer ver? Deixa eu... É que agora não dá para eu... Aqui, ó, as equipes está tudo aqui. Aí vai ficando. Deixa eu... Olha, a última aula está aqui. Então, aí, essa aí é pelo Teams, né? Aí, quando eu acesso pelo celular por aqui, eu consigo ver, entendeu? Mas pelo celular eu não consigo. Aí eu não sei, isso teria que ver com o pessoal do setor de informática o que é que eu geralmente não costumo assistir de novo minhas aulas, então, beleza? Mas depois Valeu. você vê isso aí. Tá, voltando aqui então, entender aqui o caso do que seria o aparente, aparentemente, não é que aparentemente, você vê, daqui 5 anos você investisse na poupança, né, considerando essa taxa da poupança atual, com as taxas de juros, como eu falei, isso vai variar, mas aqui é para ter uma base. Daria a impressão que você ganhou R$ 3.150. Na realidade, você ganhou, só que seu poder de compra diminuiu. Por quê? Porque a inflação, que você deu o exemplo aqui de saco de arroz a R$ 20, né? Eu falei 100, na realidade, daria para comprar 1.000 sacos de arroz, só que o saco de arroz, se for acompanhando a inflação, daqui 5 anos você só vai comprar quanto? 1.900. Beleza? Então, por isso que falar poupança é investimento seguro. Investimento seguro, mas ultimamente está o quê? Está dando menos do que a inflação. Está dando menos do que a inflação, você deixar na poupança é o quê? Você vai perder dinheiro. Beleza? Não é nem dinheiro, você vai perder o poder de compra. Tá, agora vamos pegar para o próximo caso aqui, que é, até eu falei esse programinha hoje, essa aula seria talvez mais extensa, mas qualquer coisa a gente continua na outra. Por quê? Porque isso daqui é uma aplicação direta da matemática financeira no dia a dia da gente. Aí o item B é Tesouro Direto Selic. O que é Tesouro Direto Selic? É um título que na realidade você compra do governo, por quê? Porque você está emprestando dinheiro para o governo. E esse título aí é atrelado à taxa Selic. Até deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ó. Se vocês entrarem lá no site Tesouro Direto, ele vai ter quais os títulos que tem. Aí tem título pré-fixado e tal, e tem o Tesouro Selic aí, 2024, ou seja, você vai resgatar ele, vai receber os juros correspondente ao que a Selic está variando. Qual que é a vantagem desse título? A vantagem desse título é que você pode resgatar ele em qualquer momento. Só que, no caso aqui, ó, ele está subindo. Ó. Por que ele subiu? Porque a taxa Selic subiu. Só que ele subiu, se for ver, pouco aqui, 10.700 e aqui 10.800. Se a gente pegar em todos os anos, ó, por quê? Porque isso aqui, se você tivesse comprado em fevereiro de... aqui só tá uma data muito pequena que teria que pegar, mas eu nem ponho o Selic. Por quê? Porque ele é atrelado ao Selic. Qual que é a vantagem disso? A gente vai ver que ele vai dar um pouquinho mais do que a poupança e, assim como a poupança, você pode resgatar em qualquer momento. Ah, poupança é ruim?
É ruim se você for deixar aí 5, 10 anos. Qual que é a poupança? Qual que é a vantagem da poupança? Que seria o que é chamado de reserva de emergência. Você tem um dinheiro que às vezes você vai precisar daqui um mês, 2 meses. Então, o que que é interessante? Você recebe seu salário, você até deixa, vai pôr na poupança uma certa quantidade para que, se eu for mandado embora e tiver com dinheiro, por exemplo, num tesouro IPCA, eu corro o risco de querer vender esse título e ele está num valor menor do que o que eu paguei. Até eu vou mostrar aqui, ó, se a gente pegar aqui o Tesouro IPCA 2026. Então, vamos pegar no prazo de um ano. Suponha que você foi lá e comprou ele em janeiro de 2021. Ele está a R$ 3.000. Se você for vender ele, fosse vender ele aqui em abril, estaria 2.800 e pouco. Então, você vai perder dinheiro. Depois eu vou explicar o porquê que ocorre essa oscilação. Até eu falei que eles falam, isso aqui é renda fixa. Isso, é renda fixa se você carregar até a data do vencimento. Se você tivesse comprado aqui em janeiro e quisesse vender aqui, você teria tido uma perda, que dá quase uns R$ 110, em 3.000 dá uns 4%. Foi. E NPC entra onde aí? E NPC é um outro índice de inflação, que é o índice nacional de. Quer ver? Deixa eu abrir aqui no. A gente tem três índices de inflação mais comum no Brasil. Quer ver? Índices de inflação. Porque na época do acordo coletivo na empresa, eles falam muito sobre o INPC. Por aqui, mas aí tá, essa pergunta, vocês podem entrar no Google lá e ver o que que é cada um. Ó, IGPM, é o que está mais alto aqui. O INPC provavelmente se trabalhar na construção civil, não é isso? É o Índice Nacional de Preços. Não, o INCC que é da construção civil. O INPC eu não sei o que que é. Depois vocês dão uma. Vamos ver aqui o que que é INPC. O problema é que foge um pouco do scope da aula, mas INPC, inflação. Vamos ver o que que significa. Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Na realidade, ele é parecido com o IPCA, entendeu? A diferença é que um é feito pelo IBGE e o outro é feito pela FGV, se eu não estou enganado. IPCA. Aqui um é o IBGE e teria que ver. Beleza? Agora, esses índices de inflação, o que que acontece? Os mais utilizados é o quê? O IPCA, que é. Aí tem lá do que é composto o IPCA, vai ter lá quais os produtos que compõem o IPCA e o IGPM, que aí já é mais para o atacado. E por que tem diferença de um para o outro? Porque como que é feito o IPCA? IPCA, produtos. Entra. Aí, ó, dentre os 9 grupos de que compõem IPCA, 4 maiores, né? Aí tem lá habitação, saúde, alimentação, bebida, ó, como é composto. Então, isso depois vocês olham no Google, ele explica. Beleza? O mais comum é o IPCA e o IGPM. Tanto é que aqui eu estou colocando 4%, que é a meta do governo, é em torno de 4,5%. Quando começa a sair disso, o que eles fazem? Começa a aumentar a taxa Selic para tentar reduzir a inflação. O problema de aumentar demais a taxa de juros reduz a inflação, aumenta o desemprego. Normalmente essas coisas, não sempre, mas normalmente caminham juntos. Se aumentar a inflação, o governo aumenta a taxa de juros, aumenta a taxa de juros, reduz a inflação, aumenta o desemprego.
Tanto é porque que reduziu tanto, nunca teve uma taxa de juros tão baixa no Brasil, chegou a 2%. Por quê? Porque deu a pandemia para tentar manter os empregos, não reduzir, não aumentar tanto o desemprego, eles reduziram a taxa de juros. Beleza? Mas voltando lá no exercício agora. Essas coisas, depois, como eu falei, a gente pode até marcar uma aula para Ô, Evandro, só discutir essas coisas, beleza? Mas é interessante. ô, Sim. Evandro, Oi. e uma coisa que ficou cara pra caramba, velho, foi o ouro. Uh! Tipo, Não, ele. não Antes, tá tão caro, não, viu? Não oi? subiu tanto, não. Não, mas, tipo assim, não Você sei. pega a minério de ferro, subiu bem mais, mas aí isso é coisa que foge do escopo aqui da matemática. Entendi. Não, só falando. Beleza? Muito. Depois a gente pode marcar uma aula só para discutir essas coisas fora do escopo da matéria. Mas voltando aqui, então agora a gente vai fazer o cálculo com Tesouro Direto Selic. Então a Selic está em quanto? 4,25. E se a gente pegar aqui, ó, Tesouro Direto Selic, legal. Aqui está os valores, mas ele está dando, eu já tinha feito essa pesquisa, ele vai dar Selic mais 0,22% ao ano. No entanto, lembrar aqui também ó, que a poupança é livre de imposto de renda. Já esses outros, você vai pagar imposto de renda. Quanto que é o imposto de renda? Se você investir 180, 360 dias, 20%, se for menos que isso, é 22,5%. No caso aqui é 5 anos, 5 anos é mais do que 721 dias, que isso aqui são 2 anos, então, no caso aqui, desses títulos do governo, você vai pagar 15%. 15% sobre o quê? Sobre o que passar do seu capital inicial. Então, no caso ali, a gente pôs 20 mil, se no final tivesse 30 mil, você pagaria ainda 15% sobre o quê? 30 mil menos 20 mil, que daria 10 mil vezes 15%. Então, aqui a gente tem que considerar também o imposto de renda. Então, aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou pôr o MS, que é o Selic aparente, é igual ao quê? Aí eu vou usar a mesma forma, C vezes 1 mais, só que agora aqui eu vou ter que pôr o índice Selic e acrescentar ainda 0,22 dividido por 100. Tudo isso elevado ao prazo aqui, que é 5 anos. Então, vou pedir para calcular. Então, ó, no caso do Tesouro Selic, que é aparente aqui, está dando quanto? 24.888. Da poupança está dando quanto? 23 mil. Então, você vai falar, isso aqui está melhor que a poupança. Sim, está melhor. Só que esse é o aparente. E esse tem a inflação. Então, eu vou pôr aqui, ó, o montante S com S aparente com imposto de renda. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser o MSA menos o capital. Por quê? Porque a gente deu lá aqueles 20 e tantos mil, menos o capital, e eu vou ter que jogar o imposto de renda aqui, 0,15. Aqui, na realidade, vai ser o quê? Os IS é imposto de renda, então vou pôr IR sobre o Tesouro Selic aparente. Beleza? Que isso é o quê? A gente vai ver, ó, vou pedir para calcular. Então, ó, se a gente pegar o Tesouro Selic aqui, ó, deu 24.888. Inicialmente você tinha 20 mil. Você pegar isso menos isso, dá 4.888.
sobre esses 4.888, você vai ter que pagar 15% de imposto de renda. Então, vamos pegar na calculadora aqui, ó, só para a gente ver. Então, 24.888 menos 20.000, dá isso, vou pagar 15% de imposto de renda, dá 733,22. E aí vai sobrar quanto aqui? Vai sobrar montante Selic aparente, e vou pôr aqui IR, que é já descontando imposto de renda. Isso vai dar o quê? Vai dar o MSA, é o que a gente tinha obtido aqui, menos imposto de renda. Então, se a gente calcular aqui, já caiu para quanto? 24.155. Está dando o quê? Maior que a poupança mesmo assim. Beleza? Então, ele está melhor do que a poupança mesmo assim. Só que lembrando, esse aqui é o quê? É o aparente. Por que que é aparente? Porque eu não estou considerando o quê? Efeitos de inflação. Então, aqui o que que eu vou ter que fazer? Vou pegar essa mesma equaçãozinha aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V, e vou pôr aqui imposto, ou melhor, o índice, aqui em vez de ser P de poupança, vai ser de Selic, vai ser o índice da Selic, que é aparente, até que eu vou pôr o aparente também, tomar também 0,22 dividido por 100, dividido pelo da inflação. Então, se a gente olhasse aqui que da Selic está dando, então, 4,25 mais 0,22 daria 4,47, isso daqui já vai cair para quanto? Calma aí que eu errei alguma equação aqui. ISR. Aqui, ó. Ou aqui em cima. Então, deixa eu ver o que eu digitei alguma coisa errada aqui. Aqui. Então, o que que acontece? O índice Selic estava lá de 0,045, olha para quanto que ele já cai aqui, ó. Aqui é 4,25, ele já cai para 0,045% ao ano. Por quê? Porque está sofrendo os efeitos aqui de 4% da inflação. E aí agora aqui a gente vai calcular quanto seria. Então, o MS, que é o montante, usando Selic real, e aqui ainda, por enquanto, sem imposto de renda. Vai ser o capital vezes 1 mais o índice Selic elevado a N. Então, se a gente calcular aqui, ó, o real da Selic, sem considerar imposto de renda, está dando quanto? 20.456. O da poupança está dando 19 mil e pouco. Então, esse daqui está o quê? Melhor que da poupança. Só que se vocês perceberem aqui, ó, você está voltando para o exemplo do saco de arroz. A R$20 você compraria 1.000 sacos de arroz. Aqui você está comprando 1.023 mais ou menos. Só que aqui eu não coloquei ainda o imposto de renda. Então, a gente vai ter que jogar o imposto de renda sobre o ganho. Qual que foi o seu ganho aqui? Foi, na realidade, eu vou ter que jogar esse imposto de renda, 733. Então, vai dar
imposto de renda. Vou calcular aqui, imposto de renda, Selic. Não, já está ali em cima, né? Então, vai ser, o imposto de renda eu já tinha calculado aqui. Aí eu vou ter que pegar esse MSR, considerando imposto de renda. Vai ser o quê? O MSR menos imposto de renda. Vou pedir para calcular. Então, MO, vocês estão vendo que deu menos do que antes ainda e deu um pouquinho mais do que a poupança. Só que mesmo ao Tesouro Selic, se você considerar os efeitos de inflação, você está tendo o quê? Você está tendo uma perda. Então, aí tá, fala, é renda fixa. Na realidade, renda fixa não houvesse inflação. Como a gente tem a inflação aqui, ó, e que eu joguei ali 4%, e isso está dando o quê? Está dando pior, você vai comprar menos coisa daqui 5 anos, tanto usando, aplicando o Selic como aplicando a poupança, do que você compraria hoje. O que seria um caso bom? Suponha que a inflação fosse só 1%. Então, vou mudar aqui de 4, vou mudar para 1. A inflação sendo só 1%, ó, a poupança real vai dar 22.033 e usando a Selic, 22.947. Aí sim está tendo um ganho real. Entenderam? Sacar? Então tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes as pessoas fazem as contas, falam, se eu for colocando dinheiro na poupança daqui, vamos pôr aqui 50 anos, só para a gente aumentar aqui um monte. Vou pôr 50 anos, considerando a inflação de 4% e a Selic de 4,25%. O que vai acontecer com a poupança? Os seus 20 mil vai virar quanto? Vai virar 12 mil. Já o Selic aqui, jogando imposto de renda, vai virar 1.300 e pouco. Então, você está tendo uma perda. Até o povo fala que o pior imposto que existe é um imposto que ninguém vê, que é o quê? É a inflação. Muita gente fica feliz de chega e falar, tive 10% de aumento esse ano. O que adianta você ter 10% se a inflação é 15%? Então, na realidade, você teve um aumento, só que você está perdendo. Que é o que acontecia até antes do Plano Real. Eles chamavam de arroxo salarial. O que era isso? O salário aumentava a cada 3 meses, só que quando aumentava o salário, no outro mês já tinha inflação, no outro inflação, era a inflação que chegava a 40%, 50% ao mês, depois de 3 meses o salário do cidadão já não valia mais quase nada. Beleza? Como eu falei, o exemplo de hoje ia ser um pouquinho mais complexo, próxima aula a gente continua ele. Então, eu fiz aqui no caso para poupança, o que eu fiz para poupança, Tesouro Selic, considerando esses índices. Na próxima aula a gente vai ver o caso do Tesouro IPCA, que parece ser muito mais vantajoso do que os outros, só que tem nada na vida, é só vantagem, tem que tomar cuidado. Quando alguém vir falar para vocês, esse investimento está dando aí 3% ao mês, então cuidado que vocês vão cair numa pirâmide. Tesouro IPCA é ruim. A gente viu aqui que nesse cenário não está bom. Só que pega um cenário que há uns anos atrás a Selic chegou aqui a 15%. Se a Selic tivesse 15% e a inflação que estava em 6%, o que acontece aqui? Vou simular aqui, poupança daria 24 mil e pouco, e Selic 27 mil e pouco. Então, nesse cenário aqui, aqui eu estou pegando o real, já seria o quê?
seria interessante, você estaria tendo um ganho, porque a Selic estava em 15 e a inflação em 6. No caso aqui atual de hoje, que a Selic está 4,25 e a inflação eu joguei 4, mas se a gente colocar no que está agora mesmo é 8, você está tendo uma grande perda aí do seu poder de compra. Então, quando começa a acontecer isso, se a gente tiver aí uma equipe econômica que tem consciência disso, o que eles vão começar a fazer? Vão começar a aumentar a taxa Selic. Para quê? Para poder reduzir a inflação. Então, aumenta essa, reduz essa. Só que qual que é o problema? Que desaquece a economia. Desaquece a economia, fica mais caro também para as empresas conseguir empréstimo, a população vai consumir menos, a empresa vai produzir menos e começa a gerar desemprego. Então, aí já seria uma aula de economia, não matemática financeira. Mas, como eu falei, a gente pode até marcar uns dias aí para a gente estar fazendo esse tipo de discussão. Ou também tem muitos vídeos na internet, de vez em quando eu mando alguns vídeos para vocês lá no grupo do WhatsApp, é interessante vocês lerem. E uma coisa é tomar cuidado com os falsos profetas, porque tem de gente que fala bobeira no YouTube e não está escrito. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Eu vou encerrar aqui. O Marlon, acho que vai dar aula é 8h50, senão eu ocupo a aula dele. Tranquilo? Dúvidas? Deixa eu ver aqui no chat. Só via computador aí, eu não sei. Qualquer coisa, vocês tentem arrumar um computador aí. Questão de computador, como falei, de abrir os vídeos no celular, no computador, aí você tem que ver com o pessoal de informática. Dependendo, eu vou fazer isso que eu falei, eu vou tentar baixar a aula e jogar para o YouTube. O problema é que demora um pouquinho. Beleza? Dúvidas? Vou parar a gravação aqui. E aí, semana que vem a gente